Olá, Chief. O relato que vou contar foi uma coisa que aconteceu comigo. Passei muito tempo até ter coragem de contar isso para alguém. O Walmart em que eu trabalhava ficava aberto 24 horas naquela época. Devido ao horário escolar do meu filho, eu trabalhava no turno da noite para poder estar disponível para levá-lo e buscá-lo. Eu fazia o turno das 22 horas às 7 horas durante toda a semana. Durante o dia, eu dormia, cuidava do meu filho e trabalhava em um segundo emprego. Alguns dias, eu estava muito exausta. Nessa época da minha vida, não foi um período fácil. Eu precisava fazer o que podia para pagar o aluguel. O Walmart era um dos maiores, um supercenter. Então tinha de tudo. Era um dos poucos abertos 24 horas por aqui. Acho que a Covid mudou isso. Quando cheguei lá por volta das 22 horas numa noite fria, ainda havia uma quantidade razoável de clientes na loja. Muitas pessoas vinham fazer compras tarde da noite. À medida que as horas se passavam, é claro, o movimento diminuía tremendamente. As horas tardias da noite atraíam muitas pessoas estranhas, mais estranhas do que as usuais durante o dia. Durante a madrugada, havia apenas uma pessoa trabalhando na frente, e essa pessoa ficava nos caixas de autoatendimento. Não havia caixas regulares abertos tão tarde, mas havia alguns repositores, que era o que eu fazia. Além disso, havia alguns trabalhadores no armazém com quem eu nunca interagia. Eles faziam seu próprio trabalho, e fora eles, havia apenas o gerente noturno de plantão. Eu estava no corredor dos cereais fazendo meu trabalho habitual de reposição. Notei um cliente passar pelo corredor e, segundos depois, ele voltou à vista no final do corredor, parou e olhou para mim. Quando olhei de volta para ele, ele começou a olhar os cereais. O cara tinha cabelo encaracolado, mas eu não conseguia determinar sua etnia. Ele tinha uma mochila preta que parecia estar cheia até a borda com sabe-se lá o quê. Ele ficou parado no corredor dos cereais por um minuto, aparentemente olhando as barras de granola. Então, ele se aproximou um pouco de mim e perguntou onde ficava o pão. Eu apontei na direção certa. Ele agradeceu e lentamente saiu do corredor. Eu o observei se afastar, e ele tinha um andar muito perceptível, meio mancando. Quando ele saiu de vista, saiu da minha mente também. O problema é que ele não ficou fora de vista por muito tempo. Eu estava no corredor dos cereais por um bom tempo e comecei a notar que, a cada poucos minutos, aquele cara passava lentamente pelo corredor, olhando para mim. Ele não estava segurando nada. Não pegou nenhum pão. Ele só tinha sua grande mochila suspeita. Eu comecei a trabalhar mais rápido só para terminar logo aquele corredor e sair de perto dele. Quando terminei, levei a plataforma vazia de volta ao armazém, onde peguei outra plataforma cheia de caixas prontas para serem repostas. Escolhi propositalmente um corredor longe do corredor dos cereais. Agora, eu estava no corredor dos salgadinhos. Isso foi cerca de 45 minutos após o contato inicial com aquele cara, então não deveria haver nenhuma chance dele ainda estar ali. Mas eu estava errada. Ele me encontrou. Eu estava rotacionando os novos pacotes de salgadinhos para trás dos antigos na prateleira, e então olhei para a direita, e aquele cara estava no final do corredor, espreitando novamente. Ele ainda não tinha nada nas mãos. Esse homem estava vagando pela loja há quase uma hora sem comprar nada. Finalmente ele se aproximou de mim, como eu temia que faria. Eu tentei olhar para outro lado até ele começar a falar. Não lembro palavra por palavra o que ele disse, mas basicamente ele disse que estava me observando e não podia resistir a vir até mim para me dizer como eu era bonita. Respondi o mais educadamente que pude, dei uma risadinha falsa e disse: "Obrigada, muito gentil da sua parte." Mas ele não parou por aí. Ele fez um monte de perguntas pessoais, como de onde eu era. Dei respostas falsas para tudo. Esse cara cheirava muito mal, muito mesmo, e seu hálito era horrível, um fedor que nunca tinha sentido antes. Eu estava genuinamente repulsa. Ele pediu meu número, e eu disse que estava saindo com alguém. Ele disse que não havia problema em sermos apenas amigos. Para fazê-lo me deixar em paz, dei um número falso. Então, eu disse que não podia conversar com ninguém enquanto estava trabalhando. Ele fez um comentário antes de ir embora, achando que estava sendo esperto por ter conseguido meu número, quando na verdade eu lhe dei um número falso.
Achei que isso seria o fim. Horas se passaram, e o tempo parecia estar andando para trás. Eu queria ir para casa. Foi então que a outra repositora que estava trabalhando naquela hora me chamou pelo rádio, dizendo que havia um cara com aparência assustadora perguntando por mim. Eu disse, não. E então disse para ela dizer que eu tinha saído. Basicamente corri para a sala dos funcionários, onde planejei me esconder por um tempo. Cheguei à sala e sentei em uma das cadeiras. Então as portas duplas se abriram e entrou aquele cara. Ele olhou para mim e parecia zangado. Ele gritou, "Você me deu um número falso, sua vaca." Cheguei a engolir meu chiclete de tanto medo. Eu disse, "Você não pode estar aqui, senhor." Então, ele tirou a mochila e a colocou na mesa ao lado da minha. Ele começou a abri-la enquanto olhava para mim. Foi quando chegou a hora de eu ir. Levantei e corri para passar por ele sem pensar. Ele tentou agarrar meu braço, mas não conseguiu. Enquanto eu corria pela loja, olhei para trás e vi que ele estava correndo atrás de mim. Corri para a frente da loja e saí para o meu carro. Foi a única coisa que consegui pensar no momento. Alternativamente, eu poderia ter tentado encontrar os trabalhadores do armazém ou até mesmo o gerente, mas isso não era garantia. Cheguei ao meu carro e vi o homem saindo do Walmart, procurando por mim. Ele estava lento, devia estar sob o efeito de alguma coisa. Ele viu meu carro, mas era tarde demais. Eu já estava dirigindo para longe. Liguei para o gerente noturno e contei o que tinha acabado de acontecer e que eu não me sentia confortável ficando lá naquela noite. Também o avisei sobre o homem com a mochila cheia de conteúdos desconhecidos. Meu gerente me disse que eu não podia deixar o local desfalcado. Ele disse que chamaria a polícia para garantir que o homem não voltasse e me disse para voltar. Eu estava determinada a não voltar naquela noite. Eventualmente ele entendeu o recado e disse que revisaria as filmagens das câmeras e que eu voltasse então na noite seguinte. E eu voltei. Ele supostamente notificou a polícia no dia seguinte sobre o homem e deu à polícia as imagens das câmeras de segurança. Admito que já vi pessoas mega estranhas naquele emprego, mas esse cara foi de longe o mais assustador. Não sei o que ele estava procurando na mochila e também não quero saber. Me chamo Carlos. Trabalho dirigindo um ônibus que faz a última rota da noite em uma área com zonas pouco habitadas. Geralmente é tranquilo porque a essa hora quase ninguém sobe. As autoridades insistem em manter a rota ativa, mas de qualquer forma, eu prefiro dirigir à noite porque não há trânsito. Dirigir no meio do nada durante a noite me levou a presenciar coisas estranhas, mas nada me inquietou tanto quanto as pessoas que caminham à beira da estrada, longe de qualquer assentamento. Vi a primeira pessoa quando estava começando nesta rota. Eu dirigia o ônibus e vi uma mulher com um vestido azul caminhando pelo lado da estrada, sob a luz da lua. Estávamos em um trecho isolado, a quilômetros de qualquer lugar, e eu era o primeiro veículo que ela via desde o anoitecer. Ela não tirou os olhos de mim e continuou caminhando com uma expressão vazia no rosto. Buzinei, e ela continuou a me olhar. Pensei que deveria haver algum acampamento próximo e segui em frente. Nem sempre vejo essas pessoas, mas quando aparecem, é como se surgissem do nada. Parece que nunca estão lá durante o dia. Uma vez que você sabe que estão lá, começa a notá-las quando dirige longe da civilização, na completa escuridão. Alguns motoristas os chamam de vagantes da noite, mas eu os chamo de caminhantes, porque estão caminhando em direção a algum lugar. Eles vêm em todas as formas e tamanhos. Homens, mulheres, altos, baixos, gordos, magros, crianças, gente comum. No início eu não prestava muita atenção, além de notá-los de vez em quando no breve momento em que eram visíveis enquanto eu passava. Não pareciam precisar dos meus serviços, nem notavam que eu estava lá. Uma noite, há alguns meses, passei por uma senhora bem idosa. Ela vestia uma roupa de hospital e parecia muito doente. Tinha os olhos fundos, o cabelo branco e a pele extremamente pálida. Ela sorria como se estivesse vendo um ente querido. Arrastava os pés ao longo da beira da estrada, e só de olhar para ela, eu podia imaginar o cansaço que devia sentir. Eu estava dirigindo, mas ela me lembrou minha avó. Então parei, peguei a lanterna que sempre carrego comigo e desci do ônibus. Podia ouvir seus passos antes de vê-la. Parei alguns metros à sua frente e vi seus pés enrugados no chinelo.
sempre arrastando para a frente. Faltavam muitos quilômetros para o bairro próximo, e eu sabia que, a esse ritmo, ela nunca chegaria. Levantei minha lanterna e comecei a caminhar em sua direção. Senhora, chamei, esperando que respondesse. Não recebi resposta. Mas quando finalmente a luz alcançou, me assustei. Seu rosto apareceu, e não porque fosse diferente, mas porque parecia doente de perto e menos viva. Senhora, está bem? Sabe que não há nada por quilômetros. Quer que eu a leve? Ela não respondeu nada, apenas continuou sorrindo e avançando. Meu coração batia forte. Pensei que ela estava apenas muito velha e precisava de ajuda. Meus pés estavam congelados no lugar enquanto ela se aproximava. Quando chegou a alguns metros, suas mãos enrugadas começaram a se estender em minha direção. Seus dedos se moviam como se tentassem alcançar meu rosto. Ela abriu a boca, mas não disse nada. Apenas sorriu. Minhas pernas cederam, e eu caí de lado. Ela se abaixou para me alcançar com uma velocidade impressionante, e antes que eu percebesse, seus dedos estavam ao redor dos meus tornozelos, me puxando. Me debati desesperadamente, mas sua força era incrível. Ela me olhou com seus olhos fundos e um sorriso demoníaco. Dei um chute com toda a minha força e, para meu horror, foi como chutar concreto. Felizmente, ela me soltou. Eu me arrastei para o meio da estrada, e ela continuou caminhando pela beira. Suas mãos caíram para os lados do corpo, e sua boca se fechou. Mas seu olhar permaneceu fixo em mim, enquanto ela saía da luz da minha lanterna. Esperei até que o som de seus passos desaparecesse. Depois do que pareceram minutos de silêncio, reuni coragem para me levantar e voltar para o ônibus. Não havia sinal da mulher, mas quando acelerei, não demorou muito para eu alcançá-la. Seus olhos ainda estavam fixos em mim. Provavelmente estiveram o tempo todo. A última coisa que vi dela foram seus lábios finos. Segundo outros motoristas, sou o primeiro a tentar interagir com um caminhante desses. E se Deus for bom, serei o último. Desde então, tenho visto muitos mais caminhando pela estrada na escuridão. Desde aquela noite, os caminhantes sempre me olham diretamente quando passo, algo que nunca costumavam fazer. Mas de jeito nenhum, vou parar de novo por eles. Esta é uma das muitas histórias aterrorizantes que tenho, mas esta em particular considero 100% paranormal. Por isso me animei a contá-la. Não posso dar localizações exatas, apenas direi que aconteceu há alguns anos na Serra, quando enviaram a mim e ao meu pelotão para nos instalarmos naquele lugar. O local era muito afastado da população, situado no topo das montanhas, e os povoados mais próximos ficavam a horas de distância do nosso acampamento. O lugar era solitário por razões óbvias, e nos foi dada a ordem de vigiar toda a área para garantir que não houvesse plantações ilegais ou criminosos escondidos. Havia informações de que ali existiam esconderijos de uma quadrilha daquela época. Fazíamos rondas à noite em nossas caminhonetes para inspecionar o local. Para facilitar e agilizar o trabalho, deixamos a caminhonete em um lugar seguro e todos descemos. Já passava da meia-noite, e o lugar estava em completa escuridão. O ar estava muito frio, pois era inverno e estávamos no ponto mais alto da serra. Era fácil se perder entre tantas árvores e mato. Nós, claro, tínhamos o equipamento necessário para não nos perdermos, mas qualquer outra pessoa com certeza se perderia facilmente naquele lugar. Caminhamos muito por ali, e o relógio indicava que eram 2 da manhã quando, de repente, ouvimos passos muito fortes, como se alguém estivesse correndo em nossa direção. Ficamos em alerta, pensando que poderia ser alguém tentando nos atacar. Apagamos todas as lanternas e esperamos em silêncio. Quando aquilo que estava correndo finalmente chegou perto de nós, acendemos as lanternas novamente e vimos um jovem de cerca de 30 anos, descalço, com a roupa rasgada e suja. Ele chorava e suplicava por nossa ajuda. Pedimos que se identificasse, mas ele nunca o fez. Perguntei repetidas vezes o que havia acontecido e qual era seu nome, mas o jovem não parava de chorar e apenas dizia: "Ajudem-me, por favor." Desconfiamos imediatamente, pensando que poderia ser uma armadilha para nos emboscar. Decidimos detê-lo para interrogá-lo, mas no momento em que nos aproximamos, ele começou a correr muito rápido. Todos nós corremos atrás dele, mas ele se afastou tanto que apenas víamos sua sombra. Não
Não sei quanto tempo corremos, mas foi um longo trecho. Um companheiro ficou para trás após tropeçar em um galho e machucar a perna. Ele nos disse para continuar a perseguição, que ficaria bem. Continuamos correndo até chegarmos a um lugar muito estranho. Uma caverna pequena, onde o vimos entrar. Meus 3 companheiros e eu paramos e fizemos silêncio, sabendo que dentro daquela caverna poderiam haver criminosos prontos para nos atacar. Caminhamos com muito cuidado, adentrando lentamente na caverna, onde não se ouvia absolutamente nada, mas havia luz dentro. A caverna era muito profunda, e caminhamos muito sem chegar ao final. Não precisamos acender nossas lanternas, pois o local estava bem iluminado por velas. De repente, vimos algo ao longe, jogado no chão. Ao olhar ao redor, vimos várias estátuas diabólicas rodeadas de velas e escritas. Fiquei com a pele arrepiada ao ver fotos de crianças aos pés dessas estátuas, junto com bonecos e corpos de animais dissecados. A vibração do lugar era horrível e pesada. Eu já estive em muitos lugares ruins, mas nunca senti algo tão insuportável quanto aquilo. Corremos até o corpo para identificá-lo e, ao nos aproximarmos, percebemos que era o mesmo jovem que estávamos perseguindo. O cheiro era horrível, pois o corpo estava ali sem vida há pelo menos 3 dias. Começamos a nos questionar se ele era realmente o jovem que estávamos perseguindo, mas todos concordamos que era ele. O jovem tinha os olhos costurados em forma de X e estava amarrado com as mãos nos pés. Imediatamente informamos nosso comandante via rádio, mas os peritos se recusaram a se aproximar do local. Tivemos que carregar o corpo até a caminhonete e levá-lo ao necrotério da cidade mais próxima. Ao tentar arrastá-lo para fora, notamos que algo o segurava, como se alguém o estivesse puxando para dentro. Decidimos puxá-lo com toda a força que tínhamos, mas algo o arrancou de nossas mãos, puxando-o de volta para dentro da caverna. Um dos meus companheiros não aguentou e saiu correndo. Restavam apenas 3 de nós lá dentro, tentando decidir o que fazer. De repente, um dos meus companheiros começou a fazer ruídos, como se estivesse engasgando. Sua expressão mudou completamente, e ele começou a falar com uma voz grave e cheia de blasfêmias. As chamas das velas se moviam de um lado para o outro, mesmo sem vento. Gritei com ele para parar, mas ele continuou, até que sua expressão de medo voltou. Ele disse: "Algo entrou em mim", e saiu correndo. Meu outro companheiro e eu o seguimos, sem querer ficar naquela caverna maldita. Voltamos ao acampamento completamente assustados, sem conseguir explicar direito o que havia acontecido. Alguns riram de nós, mas outros acreditaram, pois aquele lugar era famoso por coisas perturbadoras. Um colega nos contou que muitas pessoas iam lá fazer oferendas ao diabo em troca de diferentes coisas, inclusive vidas humanas. Na manhã seguinte, voltamos ao local e retiramos o corpo do jovem sem problemas. O lugar parecia normal, como se nada tivesse acontecido. As palavras de agradecimento e as lágrimas dos pais do jovem me fizeram entender a importância da nossa descoberta. Ele estava desaparecido há semanas, após uma recaída nas drogas. Até então, eu acreditava que espíritos apareciam apenas para assustar os vivos. Mas depois dessa experiência, fiquei convencido de que alguns se manifestam com outros propósitos, como querer que seus corpos sejam encontrados para finalmente poderem descansar. Nas semanas seguintes, tentei retomar a normalidade dos meus deveres militares, mas essa experiência ficou gravada em minha mente. Sempre que passava por lugares como aquele, não podia evitar olhar com atenção, esperando não encontrar outro caso semelhante.